quero convidá-los a vocês abrir a Bíblia Sagrada, num texto muito conhecido da Palavra do Senhor, livro do Eclesiastes, capítulo de número 3, nós vamos ler. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 3, é um versículo muito conhecido, e eu quero ler. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu fico com a parte A deste versículo, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Meus amados, eu estava em casa esta semana orando, falando com o Senhor, com aquilo que eu haveria de ministrar aos amados irmãos, e é fato que lidar com o tempo não é fácil. Lidar com a palavra tempo é uma coisa que existe domínio e exige de nós, paciência, porque nós vivemos num tempo muito avassalador. Queremos as coisas tudo do modo mais fácil, da maneira mais rápida. Nós queremos angariar, conquistar coisas de uma maneira que muitas vezes nós não temos a base ou a estrutura necessária para recebermos aquilo que queremos receber. E é fato que Deus, Ele se encarrega de preparar as nossas vidas para receber, porque enquanto nós estamos olhando com os nossos olhos carnais, Deus, Ele não vai enxergar da mesma maneira que eu e você enxergamos. Todavia, a palavra nos diz que aquilo que o Senhor tem preparado para nós vai além daquilo que nós podemos pensar, imaginar ou desejar. É fato que a Bíblia, o manual da vida do cristão, ele fala que Deus, como conhecedor da nossa vida, Ele sabe a palavra que antes de ser pronunciada pelos teus lábios, Deus já sabe aquilo. Nós servimos um Deus que Ele visita o mais profundo da nossa alma, e Ele sabe aquilo que quem está do teu lado não sabe. Deus, Ele se encarrega. E é fato que nesta época pós-moderna que estamos vivendo, nós vivemos em meio a uma crise de ansiedade. Nós vivemos em meio a crises de opressões, de coisas agitadas, coisas avassaladoras, processos, e vivemos debaixo de metas, vivemos debaixo de pressões profissionais, e muito mais. A sociedade pinta uma espiritualidade que eu preciso colocar um Deus na parede, porque aquilo que eu preciso para agora. Mas eu venho te dizer que Deus tem um tempo determinado para realizar um milagre sobre a tua vida. Eu comecei a orar e Deus me levou a meditarmos, e eu vou passar aqui por algumas passagens da Bíblia, e eu gostaria que você prendesse a tua atenção para que você viesse compreender o que Deus tem para falar com você nesta noite. Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus, Ele é tão grandioso, que por o seu ministério terreno Ele vai nos mostrar sinais e prodígios de maravilha, por enquanto Ele passasse aqui a esta terra fazendo coisas grandiosas. Quando eu vejo Deus ensinando por parábolas lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4 adiante, Deus vai falar sobre parábolas, ensinando seus discípulos, ensinando o povo, chamando e enganando a sua palavra. Mas o que me chama a atenção, que Marcos capítulo 4, versículo 34 adiante, vai contar sobre uma história de um dia, de uma agenda de Deus. Um dia a qual Deus tinha uma agenda superlotada. A Bíblia vai falar ensinando, o dia já estava findando-se,
E a Bíblia diz que Jesus, ele chama os seus discípulos e fala para que era necessário ele passar para uma outra parte, né? Deixando assim para um outro lado. E a Bíblia diz que quando ele estava falando, a multidão, ele se apartou, subiu numa embarcação. E a Bíblia nos diz que quando ele estava no meio daquele mar, a Bíblia nos diz que a Bíblia fala que uma grande tempestade se levanta. Todos nós conhecemos. Você vai se familiarizando com a história que eu vou te contar nessa noite. Seus discípulos com o coração atônito, a alma angustiada, porque a tempestade que estava se levantando no meio do mar era uma tempestade muito grande, eram ventos que assolavam o mar, e a Bíblia diz que os barcos, as embarcações quase iam a pique. E o detalhe da história é que Jesus, diante daquela situação, estava no barco. Jesus estava dormindo. E a Bíblia nos diz que Jesus, sendo despertado pelos discípulos, Jesus ele se levanta e começa a operar naquele dia um grande milagre. Milagre esse que quando Jesus ele se levanta, ele repreende o mar, ele repreende os ventos e ele faz acalmar a tempestade. Quantos de nós já não fomos impactados pela essa história, por essa pregação? Que Jesus apazigua a tempestade. Jesus apaziguou, mas Jesus ainda continua sendo Deus que apazigua a tempestade. A Bíblia continua dizendo que Jesus, começando este dia de milagres, Jesus estava há bom tempo ensinando. E agora Jesus, por um momento, faz um dos seus milagres, apazigua a tempestade. O dia não acaba, o dia continua. Jesus pega uma embarcação novamente e volta para a beira da praia. A beira da praia, quando Jesus, aleluia, ele coloca, aleluia, os seus pés na beira da praia, a multidão já o cerca. A Bíblia diz que veio ao encontro um endemoniado, um homem de Gadara, cheio e possuído de demônios. A Bíblia conta que esta história esse homem veio possuído, e a Bíblia diz que de alto a baixo, ele já sabia que aquele homem era Jesus de Nazaré. Jesus, para resumirmos e entendermos aqui o que Deus está falando, Jesus ali opera mais um milagre naquele dia. Jesus já tinha acalmado a tempestade. Agora Jesus expulsa os demônios e as legiões, Satanás e os seus demônios e as suas legiões daquele homem, libertando aquele homem. Jesus ele continua com o mesmo poder daquela época, que pode libertar o homem possesso de demônios. Segundo milagre. E a Bíblia diz que Jesus, agora sendo indagado e convidado por um homem chamado Jairo, pois a sua filha estava moribunda, estava quase morrendo. A Bíblia chama que este homem manda chamar Jesus, um homem importante daquela época, era o chefe da sinagoga. Jesus chama e Jesus vai a começar a caminhada até ir à casa de Jairo. Veja bem, Jesus então indo a caminho da casa de Jairo, a Bíblia nos conta que Jesus é parado e se depara com uma situação de uma certa mulher que padecia de um fluxo de sangue há 12 anos. Gastara todos os seus medicamentos, todos os seus dinheiro, toda a sua fortuna, através das medicinas daquela época, tentando estancar, tentando ser curada. Mas a Bíblia diz que ela sofria na mão de muitas pessoas, antes indo de mal a pior. Em algumas traduções diz. E naquele dia aquela mulher se enche de fé, de esperança. E a Bíblia ela fala no seu coração que se somente tocar aos ela seria curado. Toda a história acontece, todo esse movimento acontece, a mulher é curada. E eu venho te falar, Jesus é o nosso Jesus que cura. Ele ainda continua com o mesmo poder para curar. E quando Jesus estava ali acabando de realizar o terceiro milagre, chega uma notícia que Jesus não precisava mais ir para a casa de Jairo, porque a filha dele já havia morrido. Jesus então toma frente, mas crê somente, porque aquela menina não está morta, ela vive.
Jesus então continua a sua jornada, chega na casa de Jairo. A Bíblia diz que aquela menina, os olhos de muitos estavam ali, morta. Jesus lança uma palavra e libera uma palavra, e aquela menina se levanta. Jesus é o Jesus que ressuscita mortos. Entenda que eu estou pintando esse cenário na sua mente para que você entenda que existe um tempo determinado. Meus amados irmãos, eu analisando esses milagres que Jesus estava fazendo, eu vejo uma situação interessante em relação ao tempo que envolve todo esse contexto. Porque nós estamos ali vendo um milagre que Jesus apazigua a tempestade, é quase uma coisa instantânea. Jesus, chega no meio da tempestade, libera uma palavra e tudo se faz bonança. A Bíblia diz que quando Jesus põe os pés na praia e o demônio, aquele jovem endemoniado chega e se apresenta, Jesus lança uma palavra e aquele homem é liberto. Observe que a filha de Jairo, que estava moribunda, Jesus lança uma palavra com tanta convicção de quem é dono da vida, e diz para aquele pai: não temas, a tua filha não está morta, ela dorme. O milagre não aconteceu quando Jesus chegou na casa de Jairo. A palavra de Deus foi liberada no instante que Jesus falou: crê no Senhor somente. O milagre já estava acontecendo naquele momento. E agora eu deixo propositalmente para a nossa meditação. Quem sabe um dos milagres que menos teria importância da agenda de Jesus. Jesus estava num dia trabalhoso, entenda o que eu estou falando com vocês. Um dia onde Jesus começa a ensinar, apazigua uma tempestade, expulsa os demônios e ressuscita uma menina que estava morta aos olhos do mundo. Mas havia uma menina, uma mulher, que há 12 anos esperava o seu milagre. Você já parou para pensar que essas experiências que Jesus estava nos mostrando e vivenciando naquele dia era coisa extraordinária? 3 dos seus milagres parecem coisas instantâneas, mas aquela que decidiu tocar em Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos esperando o seu milagre. Pastor Rodrigo, me explica o que o senhor está querendo chegar. Eu quero te dizer uma coisa. Quem sabe você vai entender que quando Jesus estava no barco, seus discípulos clamaram. Foi uma experiência sobrenatural. Quem aqui pode ter sido e ter uma experiência de repente num dia você fazer uma oração e naquele mesmo dia Jesus operar um grande milagre? Sabe, você já vivenciou e já viu, como eu já vi com os meus olhos, Jesus libertando pessoas possessas de demônio. E quem sabe você já tenha visto pessoas que foram quase mortas, E Jesus trouxe a vida novamente. São coisas que nós vemos. Mas uma mulher que estava há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. E se você adentrar esta história, eu quero que você empreste um pouco a sua mente e entre comigo. Uma mulher que há 12 anos, segundo a sua lei, ela estava isolada da sociedade. Que há 12 anos ela estava esquecida de tudo e de todos, porque a sua consideração, a sua situação lhe levava a ser uma pessoa imunda para aquela época. Então imagine uma mulher que tinha que se viver afastada da sua casa, afastada da sua família, afastada de tudo e de todos por conta desta tradição, por conta desse regimento daquela época. Vemos que, para mim
Entenda que foi um tempo dolorido, porque 12 anos não são 12 horas, não são 12 dias, não são 12 semanas, não são 12 meses. São 12 anos que aquela mulher espera pelo momento determinado, pelo momento que, aleluia, que ela vê e começa a observar que enquanto aquela mulher já não tinha mais recursos, a sua riqueza se esvairiu, porque ela usou tudo o que ela tinha, ela depositou tudo para buscar uma cura. A primeira coisa que eu vou entender, e você entende, que ela estava depositando todos os seus recursos financeiros ali, mas por dentro da alma dela agora existe um pensamento: acabou-se o dinheiro, acabou-se as riquezas, acabou-se os investimentos, acabou-se os meus recursos, e eu continuo cada vez indo de mal a pior. Eu quero que você comece a imaginar por um momento, e quem sabe por um momento da sua vida você passou por isso. Os seus recursos foram se esvairindo, você lutou com as suas forças, você tentou com tudo aquilo que você podia fazer, se esgotou. Agora aquela mulher está sem nenhum recurso financeiro, sem nenhum recurso humano, e agora ela só existe uma alma sedenta, querendo uma cura. Imagine todo dia aquela mulher, quem sabe, batendo nas portas das clínicas, dos médicos, e olha, e falava assim: olha, eu fiquei sabendo que o senhor é um especialista, e eu vim aqui pagar a quantia para o senhor me dar a cura, resolver o meu problema. Pode ser, e eu entenda que muitos aproveitadores usaram essa situação desta mulher para se enriquecer. Observe, ela foi no médico, você já deve, quem sabe passou por isso, de você ir no lugar, você fala: não vai dar certo, e isso não é verdade, e aí ele fala: não, mas a gente tem que tentar isso daqui, e tenta de um lado, e tenta do outro, tenta mais um recurso, e tenta outro recurso, e você fica fazendo isso, fez aquilo, chega um momento que você não tem mais o que fazer. Imagine o que ela passou na mão dos médicos daquela época. Quem sabe ela passou e falou: hoje eu vou conseguir uma esperança nova, um outro tratamento, e nada acontecia com ela. Aquela mulher agora, olhando para o seu lado físico, ela está se definhando, ela está se acabando, já não tinha mais recursos. Sabe o que acontece? E aqui eu faço uma comparação com esses 4 milagres que Jesus fez. Jesus chega, Jesus estava ensinando. Jesus, a primeira coisa que nós vamos ver é que Jesus apazigua uma tempestade. Não é fácil apaziguar uma tempestade. Você concorda comigo? Você concorda comigo que no calor da discussão lá na sua casa é difícil você abaixar a tempestade? Quando no calor dos atos é difícil você ter calma, e Jesus nos mostra a calmaria no meio daquela situação e faz com que a tempestade se acalme. Não era para qualquer um. Tanto que quando Jesus olha para aqueles discípulos, aqueles que estavam com eles, fala assim: por que temeis, homens de pequena fé? Nós vamos mais adiante. Nós vivemos diante de situações, de momentos, e agora Jesus vai expulsar um demônio. Coisa tremenda, libertação, transformação. Agora Jesus está com uma agenda importante. Um alto homem da sociedade chama ele porque ele estava com uma filha moribunda.
Perceba-se, a agenda de Jesus estava muito importante naquele dia. Mas a Bíblia fala que no meio daquela multidão, no meio daquele alvoroço, no meio daquela agenda, aquela mulher para e consegue alcançar Jesus com um toque. Imagine você nessa noite, meu irmão, que aquele dia era o único dia que aquela mulher poderia tomar uma atitude, porque ela estava ali 12 anos lutando com as suas forças, 12 anos investindo recursos num saquetel furado, 12 anos sendo oprimida, 12 anos rejeitadas pela sociedade, 12 anos vivendo isolada num canto, porque não poderia ter contato com a sociedade para não contaminar. 12 anos aquela mulher estava com um grito na sua garganta entalado. 12 anos que aquela mulher estava sofrendo. Mas como eu disse no começo, existe um tempo determinado para tudo. Era o dia daquela mulher. A Bíblia conta, e eu me empolgo quando eu vejo os relatos da Bíblia Sagrada. E a Bíblia fala que ela, enchendo-se de fé, de esperança, ela vai romper com a multidão e vai tocar nas orlas de Jesus. Entenda que romper com a multidão, ela estava enfrentando uma sociedade inteira que oprimia ela. Eu quero te dizer uma coisa: o papel do teu inimigo é te oprimir, para que você não venha romper a multidão a chegar a Jesus. Entenda que o papel do inimigo é tentar calar a tua voz, como já foi dito aqui do cego, para que não se chegue a Jesus o teu clamor. O papel do opressor é tentar te excluir, para que você não venha ter acesso ao Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, na autoridade do nome de Jesus aqui nesta noite: é o tempo de você ter um encontro com o Mestre Jesus. Quando aquela mulher rompe com a multidão e ela toca, Jesus estava indo para a casa do principal da sinagoga. Era um maioral, era importante. Jesus, quem sabe aos olhos humanos, não podia parar. Mas Jesus, ele para. Eu imagino aquela multidão de um lado e para o outro perguntando por que Jesus parou. E eu quero saber ainda, e ainda eu quero imaginar, que quando aquela mulher chega e toca em Jesus, muitos se escandalizam e vão lá gritar e falar em um alto som, para que ela ouça e para que Jesus ouça. A imunda tocou em Jesus, mas para Jesus naquele momento não era uma imunda que estava tocando. A Bíblia diz que aquela mulher, ela teve fé, e Jesus olha por meio da multidão e fala: quem é que me tocou? Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Esse toque não foi um toque qualquer. Esse toque foi um toque diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Jesus, ele para quebrar um paradigma no meio daquela sociedade naquele dia. Aquela que estava sendo oprimida, desprezada. Jesus para e olha
e vê uma mulher trêmula, com medo daquilo que estava acontecendo, e ela conta para Jesus o testemunho daquele dia. Oh glória! Senhor, fui eu que te toquei, fui eu que cheguei aos teus pés agora, Jesus, e toquei na orla dos teus vestidos. Senhor, eu não tenho abraço, eu não tenho um contato, eu não tenho um colo para repousar. Há 12 anos sofrendo desta enfermidade, rejeitada pela sociedade, mas hoje eu tomei a decisão, porque eu já gastei tudo, a minha herança, todo o meu dinheiro para ser curado, e até agora nada adiantou. Mas quando eu cheguei aqui e toquei, a enfermidade foi embora, a hemorragia secou. E Jesus olha e fala: mulher, a tua fé te salvou. É um relato interessante, porque às vezes nós se esquecemos. Falo como obreiro, como pastor de igreja. Acalmar a tempestade não é fácil? Não. Expulsar demônios é fácil? Não. Mas se compadecer da dor do meu irmão, da minha irmã, também não é fácil. Jesus vem para mostrar para mim e para você o que nós devemos fazer. A Bíblia nos ensina: alegrai-vos com os que se alegram, mas também diz: chorai com os que choram. Pode ser que do teu lado tenha uma pessoa que tem sofrido calado. Pode ser que aqui entre nós tenha alguma pessoa que esteja vivenciando os piores momentos da sua vida. Mas eu quero te dizer e trazer uma boa notícia. Pode ser que quem esteja do teu lado não esteja se importando com o teu problema. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele se importa. Deus, Ele se importa com o seu problema. Aquilo que quem sabe há 12 anos te incomodando, mas hoje chega o dia, e agora que Jesus fala: filho, minha filha, a tua fé te salvou. Pode ser que 12 anos possa ser desprezo, situações que você não gosta de viver, mas hoje Deus vem, como Jesus fez com esta mulher. Sabe o que acontece? Eu imagino uma conversa, um bochicho, porque Jesus estava a caminho à casa de Jairo, um homem importante, homem, né? É a mesma coisa se você estiver saindo daqui, indo para a casa do prefeito da cidade, e de repente no meio do caminho você para. Quem estava morrendo? Quem aos olhos daqueles homens já estava morto? Era a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Imagina que no momento que Jesus parou, e Jesus está ali olhando para a mulher e fazendo toda esta obra importante. Você leu a Bíblia, você sabe que a notícia chegou e falou assim: ó, Jesus, não precisa de não, porque ela já morreu. Jesus olha e chega para aquela mulher, olha para aqueles homens e fala: ela não está morta, ela dorme. E um outro milagre de Jesus ia acontecer. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Quem sabe você pode se sentir como esta mulher, 12 anos padece com seus problemas, mas Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele se importa com você. Com a permissão do nosso irmão, queria que você se colocasse de pé. Se possível, o grupo de louvor me ajudasse aqui.
Às vezes nós falamos sobre o tempo. Pode ser que às vezes situações vêm e nos leva a não ter fé e nem esperança. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus ele não mudou, que Jesus ele continua sendo o mesmo, fazendo milagres. Pode ser que ninguém se importe com você, mas existe um Deus que se importa com você. E às vezes o que falta na nossa vida é um abraço. O que às vezes falta é um ombro amigo. Eu sei que às vezes o que eu vou fazer aqui nessa noite pode incomodar alguém, mas eu sei que Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não sei se você vai abraçar o seu cônjuge ou a pessoa que está do teu lado, mas eu queria que você, orientado pelo Espírito Santo de Deus, saísse do teu lugar e viesse aqui diante do altar do Senhor com uma pessoa. Às vezes Deus está te incomodando e você vai sair do teu lugar com uma pessoa e você vai abraçá-la e trazer aqui à frente, porque uma grande obra Deus vai fazer. Será que você pode fazer isso nessa noite? Será que você pode sair do teu lugar com uma pessoa e vir aqui diante do altar do Senhor? Não estou convidando você. Eu creio aquilo que Deus está fazendo aqui nesta noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Sai do teu lugar, vem aqui à frente do altar. Existe um hino que Deus estava ministrando ao meu coração e o grupo de louvor vai louvar. Eu quero que você seja tocado. Você tem liberdade de orar por esta pessoa que está do teu lado.